Shalom mais uma vez, Boker Tov, estamos iniciando essa mensagem com transmissão pelo grupo Estudos de Origens Hebraicas do Telegram. Agradecemos mais uma vez a presença de todos os irmãos que estão conosco, Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. O Eterno tem nos trazido mais um dia na sua presença. Agradeço a presença dos irmãos que estão também conosco. Claro, nós sempre valorizamos a presença de todos. Aqueles que estão acompanhando também pelo grupo Estudos Origens Hebraicas do Telegram. Nós não estamos mais no WhatsApp, já passamos os nossos grupos para o Telegram. Passaremos também os nossos demais trabalhos para aquela plataforma. E hoje nós estamos com mais um tema, mais uma mensagem forte, é uma mensagem muito significativa, inclusive mensagem número 120 do dia 15/2, feriado religioso. Para quem não sabe, o feriado de hoje é religioso, tá, irmãos? Carnaval é uma festa religiosa, a festa da carne, né? E que tantos problemas espirituais trazem para não só o Brasil, mas para tantos países que celebram esta festa. Que o Eterno possa vos abençoar, trazer as suas bênçãos no sentido de ouvir as vossas orações, trazer aquilo que o vosso coração deseja, sendo da vontade dele, obviamente. Não é? Nós vamos então, no nosso tema, a instituição religiosa, a igreja, do podcast Canal Fábio Pires. Para você que sabe que nós estamos com esse trabalho desde o dia 13/7, com mensagens que antes começaram segundas, quartas e sextas, a partir das 8 horas. Agora nós estamos de segunda a sextas, também a partir das 8 horas, se bem que nós estamos com alguns horários diferentes devido aos nossos trabalhos seculares. E se houver uma mudança, irmãos, nos nossos horários, nós vamos avisar os irmãos, ok? Avisaremos sim, é óbvio, para que a gente já deixe um horário fixo. Ou faremos mais cedo, ou nós vamos fazer um pouco mais tarde, mas não podemos deixar os irmãos também nessa expectativa de horários diferentes, e eu avisando os irmãos que os horários serão realizados de uma maneira diferente, num dia no horário, outro no outro. Eu não gosto disso, isso também não é justo para com os irmãos que prestigiam esse trabalho. Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram, em @Fábio73book, @CEETDerazahav, @Relacionamentos da Torá e @Lições de Vida, CEETDZ. O Centro de Estudos Derazahav, que existe no Instagram, né, tem @CEETDerazahav, ele está retornando, e o Eterno, tenho certeza que vai nos abençoar para que os nossos estudos possam ser aí colocados, disseminados a todos aqueles que se interessarem em fazer os estudos conosco pelo Centro de Estudos Deir Zahav. São estudos gratuitos, nós já começamos isso em 2019, 2020 por causa da pandemia tivemos alguns problemas, e os grupos estão sendo reformulados. Então nós vamos passar para o Telegram e daremos mais informações se você quiser fazer os nossos cursos. O módulo 1, Teshuvah, e o módulo 2, a Brit Hadashah no seu contexto original judaico, isto é, o Novo Testamento no seu contexto original judaico. O nosso tema também tem a ver com isso. Inclusive no podcast nós já falamos sobre a Brit Hadashah, sobre o Novo Testamento no seu contexto original judaico. Para aqueles que estão nos ouvindo, o Evangelho nada mais é a pregação das boas novas, onde a base era a Torá, tá? Tenho visto alguns estudos aí que as pessoas não têm a coragem de falar Torá porque não creem na Torá, né? Negam a lei do Eterno e não conseguem falar a palavra Torá nos seus estudos dentro da Brit Hadashah, porque não creem nisso. Ainda não se desligaram, né? Tecem críticas ao cristianismo, mas não se desligaram do sistema de pensamento cristão, que é
dividir um Elohim em três, crer que Yeshua é o próprio Eterno, estar atrelado com as bases cristãs, né? Hoje nós vamos falar sobre essa base fortíssima cristã, que fora da igreja não há salvação, de onde veio isso, como se surgiu isso, nós vamos falar já já sobre isso. Você também pode acessar lá no Instagram a Livraria Kedushá, onde você vai encontrar muitas obras interessantes, onde você vai encontrar livros que podem abençoar a tua vida espiritual. Lembrando, este podcast não é para a venda de livros, mas nós divulgamos o nosso trabalho e vamos também divulgar outros trabalhos de outros irmãos também, se assim for ok, for permitido pelo Eterno. Bendito e exaltado seja Ele. Bem, irmãos, a Livraria Kedushá está em @livraria Kedushá, com K e SH no final, lá pelo Instagram. Nós somos uma pequena livraria, sou um livreiro, na verdade, né? Distribuo livros, vendemos livros, nós estamos lá no Instagram, única e exclusivamente. Nós não temos site, nós não temos outras plataformas onde nós atuamos, tá? Então você pode nos encontrar lá. Você também pode nos encontrar pelo Twitter, em Fábio73B, estamos com mensagens diárias de reflexão pelo Twitter, ainda estamos naquela plataforma. Caso você deseje nos enviar um e-mail, você pode nos escrever para fabio73b@gmail.com com perguntas, mensagens de esclarecimento. Se você também quiser ajudar esta obra, irmãos, ajude-nos, por favor. A tua contribuição também serve para ajudarmos outras pessoas que nós temos já ajudado, temos beneficiado, irmãos que às vezes se encontram em problemas financeiros, qualquer tipo de recurso, valor financeiro que você destinar para a nossa obra, que é uma obra, nós não somos igreja, não somos uma congregação, não somos uma sinagoga, né? E quando formos, nós falaremos também, né? Não há problema nenhum com relação a isso. Óbvio, nós somos e fazemos um trabalho muito transparente. O que os irmãos nos ajudarem também é repassado essa parte para pessoas que necessitam, famílias, etc, etc. Também para que a gente possa continuar as mensagens desse canal, que a tendência é crescer. Então nós temos um trabalho aqui no YouTube, aliás, nesse trabalho que nós temos em vídeos, já vem desde 2012, tá? Quando muitos ainda não tinham, nem sonhavam em ter trabalhos no YouTube, nós já fazíamos vídeos, nós já fazíamos no início da minha teshuvá, na verdade, já trabalhávamos inclusive com o irmão Yachar, o Marlon Ricardo, né, era uma das pessoas que nós trabalhávamos com o Raimundo Silva, trabalhávamos com outras pessoas também que hoje têm os seus trabalhos independentes nas redes sociais. E também precisamos de vossas orações. Por favor, ajudem-nos em oração, irmãos. Orem por nós, orem pela minha vida, orem por esse trabalho, por este canal. Nós também valorizamos tantos outros canais tão bons. Eu vou mencionar aqui irmãos também que nós valorizamos, que também devemos prestar honra, pois têm feito um trabalho competente. Neste canal, nós mencionamos outras pessoas. Neste canal, nós valorizamos o trabalho alheio, porque também tem sido feito para o benefício do estabelecimento do Malhut, isto é, do reino de Elohim. Isto é muito importante. Tá? Então valorizamos o trabalho do Torá em Porções, cuja organizadora é a nossa irmã Hadassah Mihai. Valorizamos o trabalho do canal Verdade Revelada, do irmão Neemias Gomes. Valorizamos também o grupo Raízes Hebraicas da Fé, do nosso querido irmão Marlon Ricardo, e tantos outros trabalhos que têm sido colocados aí, têm sido mostrados, têm sido estabelecidos para o benefício de muitas pessoas, inclusive. Caso você deseje participar dos nossos grupos de estudos no Telegram, você também pode nos escrever um e-mail para fabio73b@gmail.com. Escreva para nós, tá? E você vai ter aí, você vai ser abençoado com os nossos estudos, com os nossos trabalhos, e bendito seja o Eterno que tem nos ajudado, que tem nos feito aí capazes de organizar os grupos e trabalhar nos nossos grupos. Lembrando que essa mensagem está sendo inclusive repassada simultaneamente para o grupo Estudos Origens Hebraicas 2,
lá no Telegram. Nós temos o grupo Estudos Origens Hebraicas 1, que é um trabalho voltado para os iniciantes na Teshuvá, e o grupo Estudos Origens Hebraicas 2. Por que a gente faz isso? Por causa das mensagens, né? Então, algumas mensagens podem ser mais fortes, né? Algumas mensagens podem ser mais um conteúdo mais forte para aqueles que estão entrando agora, pode parecer um pouco complicado, irmãos que estão, né, saindo às vezes do cristianismo, né? E irmãos que já estão mais consolidados na Emuná, na fé hebraica, que estão no grupo Estudos Origens Hebraicas 2. Temos o grupo Estudos do Judaísmo também, que aí já é um grupo bem mais consolidado. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Lembrando que esse programa está sendo transmitido para o grupo Estudos Origens Hebraicas 2, simultaneamente no Telegram. Bem, irmãos, estamos mostrando aqui os irmãos que estão trabalhando conosco, aliás, participando conosco, não deixam de trabalhar, né? Porque ajudam também a dar o like nesse canal e a disseminar, né? Repassar este canal, a mensagem deste canal para outras pessoas. Então, isso é muito importante. Nós agradecemos aos irmãos que têm colaborado conosco nesse sentido e sabendo que o Eterno tem nos dado aí bênçãos, o Eterno tem nos ajudado nesse trabalho. É um trabalho, na verdade, muito simples que nós fazemos. Os irmãos elogiam, né? A gente agradece, fica lisonjeado, mas esse trabalho é um trabalho simples. Toda a honra vai para o Eterno. Nós não temos honra nenhuma. Eu não sou absolutamente nada, apenas um instrumento do Eterno que está sendo usado, na verdade, para que a sua mensagem possa ser colocada, passada para vós, e fazemos isso certamente com muita alegria, fazemos isso com muita satisfação. Eu fico muito satisfeito com o trabalho que é feito, né, nesse meio aqui no YouTube, que está passando por tantos problemas, por tanta censura, tantas pessoas que estão tendo problemas com seus canais de cunho de viés político, e tem todo o direito para isso, né? E estão passando por problemas, infelizmente. Então a gente agradece aos irmãos que estão nos ajudando nesse sentido. Bem, vamos lá então, meus queridos. Nós temos uma mensagem, no mínimo uma mensagem cujo tema, inclusive, na obra do Tzadok, é uma mensagem que ele mesmo coloca, que pode parecer chocante, mas o título não é. Ele traz aqui, na verdade, um contexto histórico muitíssimo forte, um contexto histórico do qual nós precisamos abordar. E dentro do tema que nós vamos comentar, há outros temas que abrem aí um espaço, né, abrem outros braços, o que eu chamo de subtemas. Tá? Esse tema da igreja, né? Será que a igreja é realmente a substituta de Israel? Será que o cristianismo veio para substituir Israel? E essa mensagem que vai certamente falar aos nossos corações.
quais seriam os subtemas? Falar sobre se Yeshua é o Eterno ou não, falar inclusive sobre a Trindade. Nós vamos falar, né? Nós vamos comentar, fazer estudos e trabalhos sobre isso. Falar sobre o Shabat, falamos bastante sobre o Shabat, você acompanhou sobre o Shabat aí algumas semanas atrás, né? Nas últimas 2, 3 semanas. E esse tema da igreja, eu sei que algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando ainda estão nas igrejas, vou deixar bem muito claro, irmãos, que nós aqui não vamos demonizar o cristianismo, eu não faço isso, aliás, nunca fiz isso. A nossa função não é essa, a nossa função é que, apesar dos erros, o cristianismo tem uma função fundamental na sociedade, continua tendo, porque ele foi aquele que disseminou as palavras de Yeshua HaMashiach e que profeticamente Yeshua colocou que a sua palavra não seria conhecida, não seria, vamos dizer assim, bem aceita entre os seus, mas seria aceita pelos de fora, tá? Por aqueles que na verdade o reconheceriam de fora de Israel. Então, irmãos, é muito importante que a gente diga isso, que a gente fale isso, e eu vou fazer inclusive até uma tefilá, uma oração antes, para que o Eterno possa utilizar através da sua Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, abençoar as nossas vidas. Então, se você que está ouvindo esta mensagem, você que tem um outro canal, inclusive, está aqui ouvindo essa mensagem, seja muito bem-vindo, inclusive recebemos aí pessoas na última sexta-feira que tem outros canais, e tiveram talvez, não sei, a curiosidade de ouvir os nossos trabalhos, né? Eu acho que a gente sempre aprende com outros irmãos também. Eu aprendo muito, né, com o Neemias, aprendo muito lá com o canal do Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Nós aprendemos demais com os irmãos. E o aprendizado é isso. Só que você precisa ter a humildade de querer aprender com os outros. Pois se você ficar alimentando o seu ego e achando que todos os estudos que apenas você trabalha são valiosos e que são o suprassumo da internet, aí você já está dando espaço para o teu ego e você precisa tratar isso na tua vida. Eu quero deixar também um abraço para o Rosh Moshe, lá do Ahavat Hesed, que também eu tenho de quando em vez aí acompanhar o trabalho deles, muito bom, é uma congregação muito importante hoje dentro do meio judaico messiânico lá de Curitiba. Quero deixar também um abraço para o Tzadok Benderer, que talvez nem saiba que nós estamos utilizando aqui fazendo os programas baseados na obra dele, ou talvez sim, talvez haja alguém aqui da comunidade Bnei Or, o Tzadok que nos deu essa permissão há 3 anos atrás para realizar esses trabalhos, desde o programa As Vozes da Teshuvá, junto conosco, né? Para que esta obra, belíssima obra, inclusive o judaísmo nazareno, fosse disseminada. Para mim, a melhor obra que nós temos no Brasil. Precisam surgir outros livros, outros irmãos. Isto é muito importante, né? Para que pessoas possam escrever. Nós teremos aí novidades a partir do dia de hoje, inclusive com irmãos escrevendo outros trabalhos. Um abraço também para o irmão Yaakov Matos, o meu moré de hebraico, meu professor de hebraico, o irmão Tiago Matos, do curso Pardes. Frutos de Restauração, @plataforma Pardes, lá no Instagram também. Olha, irmãos, a gente sabe que certos assuntos nos dão aí pano para manga, e certamente esse será um assunto que dará pano para manga para algumas pessoas. Então eu gostaria de contar com a compreensão de todos. Nós trabalhamos um trabalho sério, um trabalho que tem sido feito aí há um bom tempo, repito, desde 2012, na verdade, só que a gente retorna em definitivo, né? Eu retornei em definitivo lá em 2019 para o YouTube, quando nós fizemos uma live com o irmão Samuel Benini. Manda um abraço para ele também, lá no canal Metafisicamente, né? E a partir daquele trabalho, acho que foi em março do ano passado, a partir daquele trabalho nós reiniciamos, né,
nossas mensagens, e os nossos podcasts também foram 3 meses depois, 4 meses depois, iniciados dentro da plataforma do canal Fábio Pires no YouTube. Bom, introduções feitas, vamos falar do tema aqui do nosso podcast para todos aqueles que estão acompanhando esse canal. Muito obrigado também, inclusive na sexta-feira, né, os irmãos que estiveram conosco para o sorteio que nós realizamos. O ganhador já foi divulgado, inclusive. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam em celebração aos 2 anos da Livraria Kedushá, né, desde fevereiro de 2019. Nós vamos ter promoções também, mais promoções com relação a esses 2 anos. Muito obrigado, irmãos, aqueles que estiveram conosco no assunto O Nome do Salvador na última sexta-feira. A instituição religiosa, igreja, mensagem 120 do dia 15/2. O tema original é a instituição religiosa, a igreja, a falsa noiva. Tá certo, você ouviu falar muito que a igreja é a noiva de Cristo, não é verdade? Ok, muito bem. E Israel é desprezado, não foi isso que você ouviu falar? Não foi isso que nós ouvimos do cristianismo e muitas vezes, em muitas oportunidades, a dizer que dentro da chamada teologia da substituição, o protestantismo viria para substituir as igrejas evangélicas, viriam para substituir Israel. Será que isso é verdade? Será que o Eterno desprezaria a sua nação luz? Desde o início dos tempos, o Eterno volta atrás, irmãos? Ele se arrepende de alguma coisa? Ué, se a própria palavra diz que Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, se o Eterno, Criador de todas as coisas, não é homem para que se arrependa. Ele desprezaria Israel? Ele desprezaria o seu povo? Ele desprezaria essa Israel, inclusive, que muitos têm preconceito, que talvez você que esteja nos ouvindo tenha preconceito porque você ouviu nuvens esfumaçadas, pessoas na internet, inclusive, denegrindo a nação de Israel, denegrindo o rabinato, que tem vários defeitos, claro, mas tem um defeito, mas tem uma qualidade essencial, que é orar, inclusive pela volta de Mashiach, cumprem Torá, obedecem ao Eterno, têm uma vida santificada. Eu estou falando da menor ou da pequena minoria religiosa de Israel. Não estou falando dos seculares de Israel. Em Israel existem até pessoas que vendem até nos açougues carne de porcos religiosos, os rabinos ficam, né, furiosos, e com toda razão, porque Israel não deveria vender carne imunda em alguns açougues. Só que Israel hoje, como é dito, é a maior democracia do Oriente Médio, não é? Até a partir dos árabes lá dentro. Então, do que podem reclamar os árabes, sendo que eles têm uma representação dentro do próprio sistema político de Israel. Israel, inclusive, ajuda os palestinos, cujo nome Palestina é um nome judaico. A primeira orquestra de Israel a ser formada antes do Estado de Israel, inclusive no século XX, era uma orquestra palestina, formada apenas por judeus. O termo palestino sempre foi ligado ao judaísmo. Podem pesquisar no que eu estou colocando. E os árabes vieram e usurparam desse termo, eles fizeram uma lavagem cerebral para aquelas pessoas que estão hoje, que moram em Gaza, que moram na Samaria, na Palestina, que são judeus, inclusive, mas que passaram por uma terrível lavagem cerebral. Bom, esse problema vai continuar até a volta de Mashiach. E há promessas para Gaza, há promessas para os palestinos, há promessas para Samaria. Bendito seja o Eterno que não desampara o seu povo. Então, esse tema que nós vamos tratar dentro da obra Judaísmo Nazareno, do Tzadok, o caminho de Yeshua de seus Talmidim, são temas muitas das vezes que não são visualizados, não são tratados. Bom, nas igrejas evangélicas, zero, mas também nas sinagogas ou congregações judaico-messiânicas e judaico-nazarenas, ele é pouco tratado. Deveria ser mais tratado, para que abríssemos os olhos das pessoas, para que pudéssemos ser aí vigentes naquilo que nós pensamos, naquilo que é o judaísmo nazareno, que é não o judaísmo se atrelar à igreja, jamais, mas é esta igreja
paganizada, contemplada inclusive e alicerçada pela Igreja Católica, se alicerçar em Israel. Este é o certo. E não ter criado um paralelismo. Instituição religiosa igreja, a falsa noiva. Bem, o título acima, a instituição religiosa igreja falsa noiva, diz a obra, que está aqui inclusive na página 465, pode chocar o leitor cristão que sinceramente crê em Yeshua como Senhor e Salvador, e na Bíblia como livro de fé e prática. Por tal razão, inicialmente releva asseverar que amamos Yeshua e as Sagradas Escrituras com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Yeshua é o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio dele. Somente a salvação e vida eterna por meio da fé e da obediência a Yeshua, e nós atenuamos isso, enfatizamos isso e nunca deixamos de enfatizar. Cremos em Yeshua HaMashiach, porém discordamos e lutamos contra falsos ensinamentos humanos veiculados pela religião denominada cristianismo, que apesar de apropriar-se de elementos verdadeiros, contém inúmeros erros. Em verdade, Yeshua HaMashiach nunca fundou o cristianismo, nós falamos muito e temos falado muito isso nos nossos programas, e nem determinou que esta religião fosse criada. Yeshua nasceu judeu, vivenciou a religião dos judeus do primeiro século, o judaísmo. Assim, quem quer seguir Yeshua HaMashiach deve praticar a doutrina dos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov, porque ele praticava isso. Doutrina essa que foi por ele ensinado, afastando-se tanto de certas práticas pagãs que foram assimiladas pelo cristianismo, quanto práticas do chamado judaísmo rabínico moderno, que é herdeiro dos antibíblicos preceitos farisaicos combatidos pelo Mashiach. Então existem dois lados, na verdade. Nós temos que sair, que nos desapegar daquilo que é colocado dentro do cristianismo, que é pagão, esse sincretismo, essa mistura do cristianismo, evangélicos indo em festa junina, por exemplo, evangélicos celebrando o Natal, protestantes celebrando o Ano Novo para a festa do Deus Janus, que seja eliminado este nome, sendo que não era assim nos primórdios do protestantismo. Charles Spurgeon criticava aqueles, o grande pregador, ele criticava aqueles que guardavam o Natal. Charles Spurgeon, né? Quem é Charles Spurgeon para muitos cristãos hoje? Não é ninguém. E Charles Spurgeon foi um grande homem, um grandiosíssimo pregador, e que tinha a consciência, inclusive, dos erros do cristianismo daquela época. E hoje os cristãos querem dar valor aos chamados cantores gospel, que cometem, inclusive, iniquidades, porque são seres humanos, cometem transgressões, porque todos nós somos seres humanos e cometemos pecados e transgressões. Que produzem canções anti-escriturais, canções antibíblicas, que têm mensagens, muitos deles mal sabem a Bíblia, muitos deles eles repetem as mesmas ladainhas dessas grandes igrejas da teologia da prosperidade, e que vivem no mundo de faz de conta, com todo esse problema que nós estamos passando, estão vivendo no mundo de faz de conta, e continuam com suas promessas de enriquecimento material, para aliviar a tensão dos seus fiéis, não é isso, é meu, tá? Estou colocando. E fazem isso, tentam aliviar a tensão a este momento, tudo vai passar. Deus vai trazer para nós o nosso modo de vida anterior. É só receber a picada da serpente que tudo vai se normalizar. Lê do engano dessas pessoas, lê do engano desses líderes também mal instruídos, astutos, mal intencionados, inclusive, que não correspondem àquilo que Yeshua HaMashiach colocou, inclusive em Matitiyahu, capítulo 16, dizendo que haveria pandemias, nós estudamos sobre isso, inclusive, Matitiyahu 16 ou 24, se não salvo engano meu. Então, que mundo que nós estamos vivendo, irmãos? Que mundo é esse das igrejas evangélicas que hoje nós estamos vivendo? Pessoas que aliviam a sua tensão indo aos cultos de domingo, celebrando o Eterno num dia que não é dele, ouvindo ladainhas que não correspondem à palavra do Eterno, muitas das vezes, falando-se sobre futebol, sobre notícias efêmeras nos altares. É isso? É esse o evangelho de Cristo que as pessoas querem
trazer? A linha reformista, da qual eu tenho críticas também, talvez seja hoje a linha mais fidedigna com relação à mensagem do protestantismo antigo. E criticam muitas das vezes, tá certo, eles não creem no mundo espiritual, não creem no dom de línguas. A linha que guarda o sábado, inclusive, com todos os problemas que eles têm, mas ainda mantém dentro do cristianismo, estou falando, não estou defendendo, porque eles rejeitam a nação de Israel também, rejeitam o fato de termos que nos tornarmos remanescentes, e quem acha que são os remanescentes são eles, dessa linha que guarda o sábado, e estão iludidos com isso, e acham que substituíram eles e outros também, outras linhas que acham que substituem a nação de Israel e jamais farão isso. Nós é que temos que nos adequar à linha de Israel, não eles a nós. E eu já fiz a minha escolha. Eu já me retirei desse sistema. E você? Qual é a escolha que você vai fazer hoje, inclusive? Isso é muito sensível do que nós estamos comentando, irmãos. Pois bem, em verdade, Yeshua HaMashiach nunca fundou o cristianismo. E nem determinou que esta religião fosse criada. Se você crê assim, você está num erro profundo. E se você prega isso, você está num erro profundo. E se você leva isso com todo o teu coração, com toda a sua alma, você está num erro profundo. Porque isso é coisa de católico. O católico que pensa assim. A igreja santa e verdadeira formada por Jesus que entregou as chaves a Pedro. Por favor, irmãos. Isso é coisa de Flávio Constantino, isso é coisa de Teodósio, dois imperadores que firmaram, que usurparam da doutrina dos apóstolos, dos Talmedim, que usurparam da doutrina judaica para formar uma religião paralela, que fosse, na verdade, conciliadora, sincrética. Vamos pegar essa doutrina aqui desses judeus e desses não-judeus que estão se convertendo a esse Messias, vamos adaptar todas as coisas. Isto é o catolicismo. E que nunca foi a igreja de Jesus. E que nunca foi aquilo que as pessoas colocam, inclusive, que nós aprendemos de maneira errada. Yeshua nunca fundou o cristianismo e nem determinou que esta religião fosse criada. Yeshua nasceu judeu, vivenciou a religião dos judeus do primeiro século, o judaísmo, claro. Que essas críticas não sejam mal interpretadas por cristãos idôneos. Aí eu faço minhas as palavras do Tzadok. Nós acreditamos, irmãos, na existência de cristãos que realmente nasceram de novo. É óbvio. Há irmãos fiéis, há irmãos com um coração sincero. Eu conheci vários dentro do cristianismo assim. E conheço vários. Então o que nós precisamos fazer? Dar valor a essas pessoas. Porque o Eterno traz para nós bênçãos, e nós recebemos essas bênçãos através do cristianismo. Eu conhecia o Eterno pelo cristianismo. Eu conheci a Bíblia pelo cristianismo. Eu conheci o Eterno e seus mandamentos pelo cristianismo num culto evangélico. Então nós precisamos tratar certos temas com bom senso. É isso que nós tentamos fazer aqui. Só que tem um ponto, irmãos. O cristianismo não é a verdade. Ele não pode se outorgar para si mesmo como a verdade absoluta. Ele não é. A verdade está contida na Torá sagrada do Eterno, a árvore da vida. Entendam isso. Aquela deixada no Gan Eden, no Éden, no jardim do Éden, aquela é a verdade. Se você não aceita a Torá, sinto muito, você está num erro profundo da sua vida. Este é o ponto. E hoje por que nós estamos falando tudo isso? Porque estou repetindo muitas coisas. Porque nós estamos num tempo de acerto de contas com o Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome. Então você tem hoje
uma oportunidade para acertar a sua vida de acordo com o sistema da igreja que você congrega? Não. De acordo com o sistema das palavras do seu pastor? Também não. De acordo com o sistema que foi criado por uma denominação que foi formada em meados ou no final do século XIX, ou uma denominação cujo líder passou por momentos sobrenaturais, recebeu a visita de um anjo e pediu para que fosse colocada e determinada uma outra igreja? Não. Não é para isso que nós existimos, mas é para obedecer ao Eterno através da sua sagrada Torá. Vamos entender isso de uma vez por todas. E muitos, quando podem ouvir esta mensagem, se indignam. Baruch Hashem, que a gente percebe que as pessoas não saem, né? Continuam ouvindo a mensagem. Mas nós precisamos. Você quer ser uma pessoa espiritual? E nós prezamos isso. Então seja espiritual obedecendo ao Eterno. Você quer mais um enlace maior de espiritualidade? Seja obediente. Você vai errar, porque nós somos seres humanos. Nós vamos tropeçar, porque nós somos seres humanos. Nós vamos fraquejar, porque nós somos seres humanos. Mas não podemos aceitar isso nas nossas vidas e dizer, a carne é fraca. Eu pequei porque a carne é fraca. Isso não serve para o Eterno. Você pecou porque você quis pecar. Nós pecamos porque nós gostamos do erro. Nós pecamos porque aí faço das palavras aqueles grandes pregadores, e grandes pregadores inclusive dentro do judaísmo messiânico. Porque os pais lá do judaísmo messiânico no final do século XIX aprenderam muito com os grandes pregadores. Porque assim faziam os nossos profetas, nossos navim. E um judaísmo profético, um judaísmo com base, com modelo dos profetas, que é esse tipo de judaísmo que eu gosto de seguir, que eu tenho na minha vida, por exemplo, é um judaísmo pouco difundido, porque está muito hoje em dia em voga o judaísmo ritualístico. Ele precisa ser também difundido, claro que sim. Mas e o judaísmo da Teshuvah? E o judaísmo de Irmeyahu? Claro, não existia, as pessoas vão pensar, não existia o termo judaísmo, irmão Fábio, por favor, não fale besteiras. Eu sei que não existia. Estou muito bem conciso com isso. Eu estou falando da doutrina dos nossos pais, da qual se chama judaísmo, depois começou a se chamar a partir do livro de Macabeus. Então, o que nós temos hoje é uma realidade em que nós vamos nos adaptar à vontade do Eterno. Ponto. Qual é esta vontade do Eterno? A vontade do Eterno é o Evangelho de Cristo. Não é esta a resposta. Porque o Evangelho de Cristo, para você cristão, Yeshua falava, Jesus falava da vontade do Pai expressa na sua Torá. Tudo vai apontar para a Torá. Não há como você correr. Não há como você sair. Tudo vai apontar para a Torá. Então você vai correr de um lado, você vai para a vontade do Eterno expressa na Bíblia, nas Escrituras, não é isso? Não é sobre as Escrituras que Yeshua falava? Ou Yeshua carregava um Novo Testamento nas suas mãos? Será? Porque é essa impressão que nos dá. E pela incoerência também de um estudo, inclusive, que eu vi ontem no YouTube, fraquíssimo. Um estudo fraquíssimo falando sobre o Evangelho de uma das cartas de Shaul HaShaliach. Fraca exegese, fraca análise textual, porque a pessoa não consegue partir para onde? Para o básico. E o básico é a árvore da vida. Que foi a Torá depois, de maneira oficial, porque ela já existia, nós já sempre comentamos isso, a Torá que foi entregue para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Isso as pessoas não falam. As pessoas minimizam isso. Acreditamos na existência de cristãos que realmente nasceram de novo. A salvação não vem do cristianismo, mas apesar do cristianismo.
Dizendo de outro modo, irmãos, vamos entender. Ainda que a referida religião distorça as escrituras em alguns pontos, e o cristianismo distorce as escrituras em muitos pontos. Há um grupo de cristãos que não se contaminou com o vinho de Babel, com o vinho de Babilônia, e que alcançará a misericórdia do Eterno, ainda que errem por ignorância sobre aspectos não essenciais à salvação. Sim, há muitos erros. Muitos erros, irmãos. Só que independente desses erros, independente dos erros que eu estive no meio, independente destes erros, o Eterno tem chamado as nossas vidas para cumprir a Torá. E é isso que nós temos que nos conscientizar. Porque quando você é apresentado à lei de Deus, né, vamos por assim, nessas palavras do cristianismo, quando você é apresentado à lei de Deus, quando você é apresentado aos mandamentos, aos 9, né, porque não 10, porque se omite o Shabat, quando se é apresentado aos mandamentos de Deus, se é apresentado a Torá, mas de uma forma que não se menciona a Torá. E se minimiza isso. Vamos para onde? Para Jesus. Jesus disse isso no chamado Evangelho de Mateus, disse isso no chamado no Evangelho de Lucas, pregou as suas parábolas, olha a parábola para o jovem rico, a parábola da boa semente, da boa semeadura, que mais? Conversou com uma mulher cananita, ele conversou com uma mulher samaritana, pregou sobre a parábola do bom samaritano, etc, etc, etc. Mas como se Yeshua fosse o inventor de todas as coisas, e como se ele não se baseasse em algo que já se baseava. E Yeshua, e Jesus, agora eu falo para você cristão, se baseava sempre nas Escrituras. Ele nunca deixava as Escrituras de lado, ele mencionava sempre. Então o cristianismo ele veio para sufocar tudo aquilo que é israelita, tudo aquilo que é judaico para a tua percepção. E eu percebo também que há pessoas que fazem isso, que são na Techuvá, inclusive. O que eu posso fazer? Nós temos que respeitar o trabalho desses irmãos. E eu respeito demais. Só que em muitos pontos eu não concordo. Assim como talvez eles não concordem comigo também e não concordem com esse discurso. Isso não é problema meu. Cada um tem o seu espaço para trabalhar nos seus canais, para diversificar a sua mensagem, para expor os seus conhecimentos para o Hashem, que é um espaço livre que nós temos, onde elogiamos e criticamos, mas parece que há pessoas que só gostam de receber os elogios, não gostam de receber as críticas. Isso chama-se manifestação do ego. Recebo muito bem as críticas, inclusive. Se elas forem fundadas nas Escrituras, na palavra do Eterno, vamos recebê-las. Se eu estiver errado e equivocado em alguma coisa, corrigimos, por que não? Corrigimos até pontos do programa. Aliás, inclusive, o nosso programa agora está vindo com os títulos, a pedidos dos irmãos. Os títulos das mensagens estão vindo no tema principal, né? Mensagem número 110, o tema, mas que isso não faça com que as pessoas possam se ligar naquilo que lhes interessa. Então, se você quiser conhecer o canal, ouça desde a mensagem de abertura. Poxa, irmão, são muitas mensagens. O que nós podemos fazer? Se você quer começar a sua Techuvá, e aqui nós damos temas muito interessantes para que você possa, inclusive, começar a sua Techuvá. Independente se você ouvir as palavras de Urosh de uma congregação, que você frequente uma congregação ou uma sinagoga, né, judaico-messiânica, independente disso, tá? Ouça as mensagens desde o início, né, crie disciplina na sua vida, crie organização. Nós vamos falar sobre a disciplina e a organização de vida dentro da Techuvá. Isso é muito importante. Pessoas que não estão tendo organização nem disciplina e saem todos, né, vamos dizer assim, vou usar uma palavra aqui, o pessoal vai até dar risada, carcomidos, saem todos carcomidos do cristianismo. E é verdade mesmo, né? Muitos dos nossos irmãos saem com muitos problemas, né? E querem passar para Techuvá da forma que estão, e se esquecem de que precisam fazer uma enorme correção de vida pessoal, de vida material, de vida espiritual, etc, etc. Só que essa correção ela vem gradativamente, e é isso que nós defendemos, porque ninguém muda do dia para a noite. Nem Yeshua disse.
as pessoas mudariam do dia para a noite, nem para Nakdimon, Yeshua, quando conversou com ele, conversava com ele nas madrugadas, e no tema que nós temos na carta de Yohanan, nem para Nakdimon ele diz que as pessoas nasciam de novo do dia para a noite. Porque o processo de nascer também envolve o quê? Horas, não é verdade? Nenhuma criança sai do ventre da mãe automática e instantaneamente. Não conheço isso. É um processo de muitas vezes de horas, principalmente se for um parto natural. E é isso que o Eterno também leva em consideração. A salvação não vem do cristianismo, voltando para a obra, mas apesar do cristianismo. Dizendo de outro modo, ainda que a referida religião distorça as escrituras, em alguns pontos, há um grupo de cristãos que não se contaminou com o vinho de Babilônia, que alcançará a misericórdia de Yahweh, bendito seja ele. Vamos lá. Continuando a leitura e análise. Estamos então na obra Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben Derer, capítulo 10, com o nosso tema, mensagem número 120, de 15/2, a instituição religiosa igreja. E o nosso objetivo não é falar mal de igreja, tá, irmãos? Nosso objetivo aqui não é falar mal do cristianismo, é apontar os erros, é diferente. É um pouquinho diferente. Nosso tema aqui, nosso papel não é demonizar, jamais, nunca, jamais. Como podemos atirar pedras num poço que nos deu água para beber, diz o Talmud. E uma vez eu coloquei isso uma pessoa, a pessoa ainda quis justificar e quis teimar ainda. Ah, mas esse poço deu água contaminada. É mesmo? Mas para nós não era contaminada, para nós foi água da vida, porque conhecemos a Yeshua. Como que nós podemos dizer que aquilo que fez bem para nós, para o nosso espírito, quando muitos se converteram pelo cristianismo e tiveram um encontro com o Eterno, pode ser uma água contaminada? Porque a pessoa não teve esse processo. A pessoa em particular, ela não teve esse processo. Mas ela não pode dizer que é água contaminada. Porque naquele momento eu tive um encontro com o Eterno e centenas, dezenas, centenas e milhares de outras e milhões de outras pessoas também tiveram e continuam tendo um encontro com o Eterno através da pessoa de Yeshua, a qual chamam de Jesus. Nós não podemos nos comportar assim. Nós não podemos, porque estamos em Teshuvá hoje, como muitos fazem, saem criticando, usando palavras pejorativas. Não usem palavras pejorativas para a obra que o Eterno fez, porque o cristianismo está sob o controle do Eterno, inclusive. Tudo está sob o controle do Eterno. Ou vocês acham que algo foge do controle do Eterno? Ou vocês acham que os erros dos pastores, inclusive, que os nossos erros, inclusive, do que nós somos melhores do que os pastores, irmãos? Estou falando de pecados agora. O que nos faz melhores do que pastores corruptos, adúlteros, mentirosos, que servem a Satanás em sociedades secretas, inclusive? Porque nós temos pecados também, irmãos. Nós temos erros. Um ponto que vai nos fazer diferente dessas pessoas é, aí sim, algo chamado teshuvá, arrependimento. E neste arrependimento é que vai nos diferenciar da nossa consciência, da nossa atitude, para aqueles que pecam de maneira contumaz. Então eu vou dar um conselho para os irmãos, para aqueles que fazem críticas extremas ao cristianismo, que vão nas redes sociais, ofendem pessoas, xingam. Eu conheço muitas pessoas assim, tive contato com pessoas assim que trabalharam inclusive junto comigo no passado e que não trabalham mais, e eu tenho o direito de não querer trabalhar com essas pessoas, que são jocosos, que tiram sarro, que desdenham dos nossos irmãos cristãos. Isto não é do agrado do Eterno. E vós estáis cometendo um pecado terrível para com o Eterno, inclusive. Ora, se nós aprendemos a Bíblia, aprendemos no cristianismo. Eu aprendi no cristianismo, eu não nasci num lar judaico, aliás, eu nasci num lar católico. Se nós aprendemos sobre a lei, aprendi no cristianismo. Se aprendemos sobre os profetas, aprendi através de vários cultos e de várias pregações no cristianismo. Se aprendemos sobre Jesus, sobre Yeshua e as suas parábolas, aprendi no cristianismo.
Quantos e quantos valores foram ensinados? O discipulado, as parábolas de Yeshua, a mensagem de libertação de Yeshua. Quantas pessoas estavam nas drogas, na prostituição e se libertaram porque foram atendidos por irmãos cristãos? Então, cuidado, irmãos, para não achar que hoje então eu estou na verdade, e nós estamos, porque se nós estudamos a Torá, e Torá é estudo e prática, não adianta você concordar com as minhas palavras, me perdoem agora, eu também falo bastante sobre isso, não adianta você concordar com as minhas palavras e você não guardar o Shabat. Você concordo com os estudos do Neemias, são maravilhosos, concordo com os estudos do irmão Marlon, do Raiz Hebraicas da Fé, concordo com os temas da Torá, concordo com as lives, concordo com os estudos e o conhecimento apresentado, mas você não move uma palha para você mudar de vida, mudar a tua consciência, adaptar a tua consciência, enxertar o conhecimento na sua mente, e a mesma coisa vale para esse canal. Então, se nós falamos sobre o Shabat, então vou me esforçar aqui ao máximo agora para guardar o Shabat. Eu concordo com essa mensagem, a mensagem está correta, a mensagem ela foi uma mensagem que falou ao meu coração, Baruch Hashem, está certo, olha, as escrituras falam sobre o quarto mandamento, etc, 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 mas você não move uma palha para guardar o Shabat. Mas você não se esforça, não se empenha para isso. O Eterno quer empenho, porque Yeshua disse que o reino é conquistado à base da força, e força, que ele quis dizer, força física, força espiritual, ao empenho, à motivação, à perseverança. Se você não tem isso, então você não está fazendo teshuvah. Mas o cristianismo nos apresentou coisas maravilhosas. E eu tenho muito apreço, inclusive, por várias pregações cristãs. E não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Porque tudo aquilo que fala sobre arrependimento, tudo aquilo que fala sobre a pregação sobre a palavra do Eterno, que vai falar sobre a Torá, inclusive, sobre as parábolas de Yeshua, que traz consolo para a alma, deve ser valorizado. E muitas pessoas que agem, inclusive por estupidez, nas redes sociais, querem denegrir, ofender pastores, pessoas que estão com conhecimento aquém daquilo que realmente representa as Escrituras, só porque estão em Teshuvá agora, se acham no direito de minimizar o seu próximo. Os nossos estudos mostram, na verdade, o que eu estou tentando fazer agora? Mostrar os dois lados para os irmãos. Nós não podemos cair nesse erro. Inclusive a obra do Sadoc não fala sobre isso, de se minimizar, de se inferiorizar, muito pelo contrário. E aqui nessa parte ele fala, ele é muito criterioso, de um bom senso gigantesco. Que nós não devemos ofender, minimizar, inferiorizar, humilhar os nossos irmãos cristãos. Bem, os falsos conceitos apresentados pelo cristianismo acerca da instituição igreja, voltando para a obra Tzadok Ben Derech, nessa mensagem número 120, de 15/2, a instituição religiosa, igreja. Bem, diz a igreja que fora dela não há salvação. Abre aspas, então, fora da igreja não há salvação. Defende a teologia cristã, tanto católica quanto evangélica, começando pela Igreja Católica, obviamente. Muitas pessoas não consideram o catolicismo como cristianismo. Como não consideram, irmãos? Foi com o catolicismo que se começou esse cristianismo institucional, tá? A Igreja Universal, católicos significa universal. Defende essa teologia que a Igreja é essencial para a vida do seguidor de Jesus. Em outras palavras, se alguém realmente crê em Jesus, então necessariamente deverá ser membro de alguma denominação. Para a teologia cristã, não é aceitável que alguém seja discípulo de Jesus e esteja fora da igreja institucionalizada. Muitos defendem isso. A atitude dos desigrejados foi extremamente criticada e ainda é criticada por setores dentro do cristianismo. Como se as congregações de Shaul HaShaliach, como se as congregações do apóstolo Paulo fossem igrejas institucionais. Isso é medo, irmãos, que as pessoas descubram a verdade. Isto é medo que esses pastores têm em vários setores.
os seus representantes, os seus presidentes de igrejas. Aqui eu não posso falar o nome de igreja pela questão ética, não posso fazer isso. E não farei, e não faço. Mas os irmãos entendem isso. Então eles querem continuar a prender a pessoa dentro daquele recinto. Aí eles dão um agrado. Qual é o agrado do protestantismo? Os irmãos agora vão se lembrar. Eles fazem as células, ou chamados pequenos grupos. Né? Para dar ainda um alento lá, a pessoa vai se reunir na casa da pessoa, que era o que os Talmudim, os apóstolos, faziam. Vai se reunir na casa da pessoa, aí vai se converter um ou outro, mas não esqueça, hein? Traga ele para a igreja, traga ele para o seio. Isso é conversa de católico, irmãos. O protestantismo repete o discurso católico. O protestantismo repete a atitude católica. O protestantismo repete a atitude, portanto, o protestantismo não tem razão em criticar o catolicismo, porque age da mesma maneira. E você que está nos ouvindo sabe disso e sabe que aquilo que eu estou falando é verdade. Ou não é assim? O pastor vai buscar lá, com o representante da célula, fulano, houve alguma conversão? Houve alguém que aceitou Jesus? Olha, não esqueça, hein? Fala para ele, fica na cola dele, para que ele venha participar da nossa igreja. Por quê? Por que ele não pode participar da célula? Qual é o mandamento? Você, pastor que está nos ouvindo agora, e líder, onde está o mandamento que a pessoa precisa ficar e permanecer na igreja e não congregar dentro de uma casa para o resto da vida dela, se ela quiser? Errado está o senhor ou a senhora pastora, que o título de pastor, inclusive, não é nem lícito para que a mulher suba ao altar para falar como uma líder. E as mulheres pastoras sabem que isso é verdade, mas o ego delas não permite que elas se retirem do altar para dar lugar a um homem. Onde está marcado que a pessoa precisa estar na igreja? Ah, mas a pessoa vai participar das nossas atividades? É mesmo? Aonde está isso? Vós chamais de evangelho? Aonde está isso dentro do evangelho? E aonde está isso dentro das escrituras? Bom, aliás, eu não posso nem fazer a pergunta das escrituras, porque se desprezam as escrituras, vamos ficar com o evangelho. Ora, tristemente vou dizer que o chamado evangelho que vós credes era feito por homens judeus, que se reuniam em pequenas congregações para os novos convertidos, em pequenas reuniões nas casas. E se eu estiver errado, alguém pode, inclusive no chat, colocar provando o meu erro. Mas como eu sei que eu não estou, então vai ficar muito difícil e a mente da pessoa vai ter que ser muito criativa em arrumar uma justificativa para defender a igreja que ela congrega, com seus 200, 250 membros. Fora da igreja não é salvação, não há salvação. Isso é discurso de Crisóstomo, de Inácio de Antioquia, os pais da igreja, pessoas que retiraram o aspecto semita, que perseguiram inclusive as pessoas que guardavam o Shabat, e foram todos eles aqueles que influenciaram Flávio Constantinos no erguimento, e depois com isso Teodósio, que bateu o martelo no erguimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Eclésia. Nós não defendemos eclésia aqui. Nós defendemos Kahal, Kehillah. Para a teologia cristã, não é aceitável que alguém seja discípulo de Jesus e esteja fora da igreja institucionalizada. Dizem os teólogos, abre aspas, se alguém verdadeiramente nasceu de novo, obviamente esta pessoa irá querer participar do corpo de Cristo, que é a igreja, fecha aspas. Onde está marcado que o corpo de Mashiach é uma igreja institucionalizada? E isso vem do catolicismo. Isso é uma grande ladainha, um preceito gigantesco, um quase dogma católico que foi colocado para o protestantismo. Onde que os irmãos evangélicos podem criticar os católicos? Em lugar nenhum. Mas os católicos têm as imagens nas suas igrejas, irmãos, nós não temos. E daí? Você pensa da mesma forma que eles. E você faz diferença quando uma pessoa sai da sua igreja e não conversa mais com ela.
e você despreza esta pessoa porque ela não está mais na sua igreja institucionalizada, porque o seu pastor disse para que você desprezasse essa pessoa, como eu fui taxado como lunático quando fiz o retorno às raízes hebraicas, que a igreja que eu participava me taxou, inclusive, como um maluco. Deixa o Fábio para lá. O Fábio agora ficou louco. Veremos quem é louco diante do grande dia de Adonai Tsevaot, Todarabah Hashem, Beobrachot Beshem Yeshua HaMashiach. Se sou eu, que reconheço a Torá Sagrada do Eterno, ou se são eles, que comem comida impura, comem as suas feijoadas, que têm a Bíblia embaixo dos seus narizes e guardam o domingo, e colocam música mundana nas suas igrejas, e não chamam as pessoas, os jovens, à santidade, que mesmo que essa pessoa erre, continue chamando essa pessoa para a santidade, porque o errar é humano, como diz o meio secular, não é verdade? Mas persistir no erro é uma grande estupidez. Onde está o resgate à igreja primitiva? Que muitos defendem, nos anos 90 defendia-se muito isso. Eu sou um convertido dos anos 90. Vamos voltar à igreja primitiva do apóstolo Paulo. Não volta nada. Porque voltar à igreja primitiva do apóstolo Paulo, como nós fizemos um trabalho aqui, são 49 itens. Nos 5 primeiros as pessoas já iam desistir. Porque querem viver o evangelho da frouxidão. Este é o ponto que eu quero dizer. Converte-se sim pessoas de coração. Existem congregações com uma mensagem maravilhosa, irmãos. Homossexuais param as suas práticas, prostitutas, viciados em drogas, quantas igrejas maravilhosas existem, quantas pessoas que são extremamente dedicadas à obra do Eterno. Bendito seja o Eterno na vida dessas pessoas. Eu conheci e conheço várias. Mas que estão errando, inclusive, no aspecto institucional. Mas hoje as pessoas estão abrindo os olhos, porque muitos estão saindo das igrejas e fazendo os seus cenáculos de oração. Continuem fazendo as suas congregações em casa. Era assim que agiam os Talmidim de Yeshua. E repito pela segunda vez, se eu estiver errado, provem que eu estou errado. Provem que os Talmidim de Yeshua se reuniam numa igreja institucional. Não falam que eles inventaram o cristianismo? Eu não estou chamando ninguém para desafios aqui, meus amados irmãos. É tudo força de expressão, tá, queridos? E aqui não estou bravo, não, tá? Aqui a palavra é firme, eu mantenho sempre a minha shalom, tá? Para quem já me conhece, na verdade, sabe que dentro dos nossos serviços do Shabat, os irmãos sabem que a gente brinca, a gente, né? Mas a gente nós temos que manter uma firmeza aqui contextual, porque senão, se eu estiver errado, rebatam através das escrituras. Não existe congregação institucional, igreja tal. Aqui você encontra a salvação. Só aqui. A igreja tal me deu a salvação. Isso é ridículo. Isso é feito, faz 2 ou 3 grandes igrejas populares que não ensinam Bíblia. Sequer se importam se a pessoa entra com Bíblia ou não, sequer fazem estudos dignos da palavra de Elohim, porque se fizer estudo digno da palavra de Elohim, as pessoas vão se ater à verdade, como muitas estão se atendo. A partir já dos anos 90, a igreja protestante perdeu muitos adeptos para as pessoas, para os chamados desigrejados. E muitos desigrejados vêm inclusive para Teshuvá. Eu conheço vários, mas vários, Baruch Hashem. Para os teólogos e líderes católicos e evangélicos, é impossível que alguém seja, entre aspas, servo do Senhor fora da igreja. Estamos terminando essa primeira parte. Eu não queria terminar, tá, irmãos? Porque o assunto é fantástico, esse assunto é um assunto maravilhoso. Eis a concepção protestante evangélica. Você vai conhecer agora qual é a concepção protestante evangélica, que nunca vão te falar na sua igreja. E repito, e falo com carinho, com ahavá, com amor. Você evangélico está nos ouvindo a mensagem? Você é pastor? Você é um diácono? Você é um bispo? Você é um obreiro? Então você vai ouvir Baruch Hashem, que você está ouvindo essa palavra, que a Ruach HaKodesh, que não seja eu, porque eu não sou nada, irmãos,
que seja Ruach HaKodesh falando ao seu coração. Agradeço às 58 pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Baruch Hashem. Abre aspas. Não obstante, encontramos-nos agora em uma situação na qual, em muitos lugares, os cristãos parecem crer que a igreja não é mais que um grupo de apoio opcional para quem precise dela, ou uma ferramenta de evangelismo para ganhar pessoas para Cristo. Numerosos cristãos consideram seu próprio, entre aspas, relacionamento pessoal com Deus como sua igreja. Isso é uma ideia da concepção católica protestante, tá, irmãos? Muitos outros consideram seu pequeno grupo passageiro de estudo bíblico ou de oração como igreja. É uma crítica que eles estão fazendo àqueles que se reúnem entre eles. Muitos parecem acreditar que não há nenhuma igreja para eles. Olham para a igreja como formal demais, institucional demais, cheia de hipócritas, arrecadadores de dinheiro ou antiquados. Não obstante, comungam com o Eterno, comungam com Deus pela leitura da Bíblia, oração, meditação e talvez até mesmo assistindo com regularidade os programas cristãos favoritos pela televisão. Bem, o que é de errado com a situação recém-descrita? Eu estou dizendo dentro do pensamento, né, dessa citação que nós estamos fazendo. Eu vou dizer o nome da obra também, que o Tzadok mencionou aqui. Com certeza, ela está fora do compasso com a grande tradição da fé cristã sobre a igreja. O cristianismo antigo afirmou, então aqui, esta obra, que eu vou dizer o nome, diz que o cristianismo antigo afirmou, não que a Bíblia afirmou. Então o que é mais pesado para o cristianismo é a própria instituição cristã, não é a Bíblia. A Bíblia é secundária. Os cristãos protestantes falam, análise minha agora, que os católicos não têm a Bíblia, né, como regra de fé. Muitos evangélicos também não têm, e não têm mesmo. E provam isso, e que não têm, através das suas atitudes. O cristianismo antigo afirmou, a igreja é a arca, como a de Noé, da salvação, e fora da igreja não há salvação alguma. O bispo norte-africano do século II, Cipriano, foi a ponto de advertir os que estavam prestes a dividir ou abandonar a igreja. Disse Cipriano no século II, irmãos. A Igreja Católica Apostólica Romana não tinha sido feita, mas as bases da Igreja Católica Apostólica Romana estavam iniciando. Através de João Crisóstomo, Inácio de Antioquia, de todos esses usurpadores da doutrina Kadosh judaica, israelita. Cipriano foi a ponto de advertir os que estavam prestes a dividir ou abandonar a igreja. Palavras agora de Cipriano. Já não podem ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Irmãos, eu vou repetir. Já não podem ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é uma afronta ao Eterno. Eles estão colocando a igreja no mesmo patamar do Eterno, irmãos. Igreja essa que faz as suas próprias regras, que deturpa as palavras de Mashiach e deturpa também as escrituras a seu bel prazer, que mudou o dia de adoração do sábado para o domingo, que dividiu o Eterno em três, quando ele é Had, entre outros. Bem, como veremos, a grande tradição do cristianismo, ao menos até recentemente, inclui a fé na unidade da igreja e até mesmo na necessidade da igreja para a vida cristã autêntica, quando não para a própria salvação. Fecha aspas. De onde vem essa citação? Da obra História das Controvérsias na Teologia Cristã, de Roger Olson, editora Vida, ano 2004, página 412, está na obra do Tzadok. Eu posso veicular isso, tá, irmãos? Me é permitido fazer isso. Nós não concordamos, aqui ninguém está demonizando ninguém, nós não estamos concordando com isso. Porque não é isso que as escrituras dizem. Se for assim, então, Yirmeyahu, Jeremias, Yeshayahu, Isaías, Eliyahu, Elias, Elisha, Eliseu, todos eles estão fora dos propósitos do Eterno porque eles não frequentaram uma igreja. Seria isso? Todos os talmedim, os apóstolos, também estão fora dos propósitos porque eles não frequentaram uma igreja institucional. Shimeon, Kefa, Pedro, que se reunia num cenáculo com pessoas e orava com essas pessoas. Shaul Hachalia, que além de ir à sinagoga, frequentava também as casas de oração. Todos eles estão fora dos propósitos do Eterno, então herdarão o inferno. Porque a própria igreja fala que sim, fora dela não há salvação.
Entendem onde eu quero chegar? Entendem onde, o ponto que eu quero chegar, irmãos? Então, onde vós estáis vivendo? Sob a égide do cristianismo, sobre os temas do cristianismo, sobre os conceitos do cristianismo, ou vós estáis vivendo sobre a Bíblia? Muitos cristãos dizem, eu sirvo a Deus pela Bíblia. Não serve, e a gente prova. Ah, mas eu sigo as palavras de Jesus. Ele é meu mestre. É mesmo? Então por que você não guarda o Shabat como o Mashiach guardava, como o teu rabi não guardava? Sabe por que você não faz isso? Porque a tua igreja diz que o sábado foi substituído pelo domingo. Ou não é assim? Não, mas o meu pastor disse isso. Não, mas a minha igreja permite acender fogo no Shabat. Então a tua igreja é mais forte do que um preceito que está marcado no livro de Levítico. É isso? Ah, o meu pastor disse. O teu pastor então está acima das escrituras. São essas as representações do cristianismo. São estas as representações que vieram para retirar o aspecto da emet, da verdade, dentro das escrituras, que está contida nas escrituras. Ah, você fala isso então porque você é perfeito. Quem disse isso? Quem disse que eu sou perfeito? Eu não sou perfeito, eu carrego a perfeição está dentro da Torá. É para esta perfeição que está escrita, de maneira escrita, que eu preciso obedecer. Eu e você. E não justifique os pensamentos. E agora eu falo para você, líder evangélico, para você que por acaso, pastor, está passando para cá, por aqui. Verifique a vossa consciência depois desta mensagem. Nós vamos continuar amanhã, e será uma semana importante, inclusive. Vamos falar sobre a chamada falsa noiva. O que você deseja? Você deseja se moldar pelo RI da sua igreja, ou o seu RI são as escrituras? Não, irmão. Por favor, o meu RI são as escrituras. Não é, e nós provamos que não é. Eu não tenho problema em estar colocando esse estudo, irmãos, porque é um estudo muito importante, as pessoas precisam saber disso. Observem que a teologia cristã sustenta o absurdo de que fora da igreja não há salvação. Ou seja, o sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach é incompleto para a salvação do homem, dependendo de um ato adicional, o ingresso formal nos quadros da igreja. Então a pessoa precisa estar na igreja para ser salva. Isto é ladainha do catolicismo que foi adaptada para o protestantismo. Baruch Hashem, meus queridos, muito obrigado pelos irmãos estarem aqui. Eu agradeço imensamente ao Eterno. Nós vamos orar, vamos fazer uma tefilá agora. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Até respeitando os irmãos, aqui nós, como é um podcast, né, nós não fazemos não damos respostas, mas às vezes algumas pessoas perguntam, mas existe uma pergunta que eu vou abrir uma exceção. Yeshua curou no Shabat porque é lícito curar no Shabat. Sabem por quê? Porque a Torá diz que é permitido se fazer o bem no Shabat. Respondendo a uma irmã que colocou isso agora. E os fariseus, nós falamos sobre isso inclusive nos nossos programas, os fariseus o acusavam de curar no Shabat. Onde há uma prescrição que salvar um animal, curar no Shabat, tratar de alguém no Shabat, é lícito sim. Tá? Então ele não quebrou em nenhum momento o Shabat. Bendito seja o Eterno. Quero também agradecer aos nossos queridos amados irmãos. Eu vou também aqui falar um pouquinho do trabalho do Tefilot Hazak, do nosso irmão Timóteo, que está aqui inclusive, né? Vocês podem ouvir as orações dele, as mensagens dele, tá? Quero dar a honra também para este trabalho, tá? Isso é muito importante. Um grande abraço para ti, meu irmão. Que o Eterno te abençoe muito, em nome de Yeshua. Baruch Hashem, pelas bênçãos que nós estamos recebendo do Eterno. Falamos aqui também dos trabalhos
sobre Paraxá, eu vou falar aproveitando também aqui o ensejo agora, né? 2 trabalhos muito importantes, o Torá em Porções, que está conosco, da organizadora Hadassah Mihai, um grande abraço para ela também. E também o grupo Teshuvah Total, lá da Bahia, acho que do irmão Marcos, né, se eu não me engano, salvo engano meu aqui. Baruch Hashem pela vida desses irmãos que estão trabalhando para dignificar o reino do Eterno. Eu me vejo nessa obrigação de abençoar o trabalho dos irmãos. Vamos fazer nossas orações finais agora. Amanhã voltaremos com esse tema. Amanhã não estaremos às 9 horas, irmãos. Eu vou deixar reservado, inclusive, num horário adequado. Infelizmente, não podemos estar aqui às 8 horas, perdão. Nós vamos aí trabalhando talvez um pouquinho mais tarde, né? Talvez às 9. Então a gente vai adequando os horários, talvez nós tenhamos que mudar, mas por enquanto ficamos assim, tá? A partir das 8 horas eu sempre conto com a paciência dos irmãos. Tenho um pouquinho de paciência, porque nós estamos passando por uma adequação dos trabalhos. Eu tenho o meu trabalho secular para ser feito também, né? Baruch Hashem. E quando nós falamos do RI, nós falamos do regulamento interno, tá? Das igrejas. Todas as igrejas têm um regulamento interno. Cada igreja no cristianismo tem um regulamento interno. Interessante isso, né? Então, mais se obedece ao regulamento interno do que às escrituras. O Eterno vai corrigir tudo isso quando Yeshua voltar, tá? Sinto muito falar isso aos irmãos cristãos. Bendito seja o Eterno que tem nos ajudado, bendito seja o Eterno que tem nos trazido para a sua verdade. E a verdade do Eterno está marcada na Torá. Muitos não aceitam, vão continuar não aceitando, por isso que vão obedecer inclusive ao anti-Mashiach, o chamado anticristo. Sinto muito em dizer isso, tá? Beshem Yeshua HaMashiach, louvado seja o Eterno. Muitos irmãos novos também que estão nos acompanhando. Baruch Hashem por vossas vidas, né? E outra, nós temos também esse compromisso. Esse compromisso é um compromisso diário e nós vamos continuar honrando o nosso compromisso. Certas mensagens que podem agradar a alguns e desagradar a outros, mas não importa. Agradecemos a todos os irmãos, inclusive se você quiser nos enviar mensagens para esclarecimentos, com perguntas, ou mesmo colaborar de maneira financeira ou espiritual com esta obra, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Estamos terminando a gravação no grupo Estudos Origens Hebraicas, no Telegram Estudos Origens Hebraicas 2. Se você quiser participar dos nossos grupos, escreva-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Fazemos estudos judaicos, é o judaísmo de Yeshua, é isso que nós colocamos, é o judaísmo dos profetas, isso é importante. Você pode participar conosco também, tá? Dos nossos serviços, dos nossos serviços de adoração ao Eterno no Kabbalat Shabbat, recebimento do Shabbat toda sexta-feira às 20 horas até às 21h45, e no Shabbat, no sábado, das 10 ao meio-dia e depois das 14 às 17 horas. Portanto, já terminamos a gravação no grupo do Telegram. Vamos fazer uma oração agora por todos aqueles que precisam, que têm essa necessidade, e nós fazemos isso com muito carinho, com muita atenção para os irmãos, inclusive. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seja teu nome santo, Pai. Em nome do teu Filho amado, Yeshua, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê forças no dia de hoje, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Mais um dia que nós estamos começando, que se iniciou ontem, numa nova semana. Louvamos o teu nome, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam, Pai. Adonai, Adonai, nós te agradecemos imensamente, porque o Senhor tem sido bondoso, justo, reto, fiel, leal para com as nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai, nesse momento, e apresentar especificamente nessa oração, nessa tefilá, por todos aqueles que estão nos acompanhando nesta mensagem do dia de hoje, mensagem número 120, no dia 15, que o teu nome seja louvado mais uma vez, Pai. Te agradecemos imensamente. Nós sabemos, Pai querido, que há tantos problemas que nós já estamos passando,
Já o cumprimento dos teus juízos já está acontecendo sobre a face da terra. Muitos não estão querendo enxergar isso. Mas para aqueles que querem enxergar, estão remodelando, reestruturando as suas vidas. Hoje, no momento que nós estamos falando, dia 15 de fevereiro, 3 de Adar, nós estamos pedindo para essas pessoas, Pai, por essas pessoas, pela vida familiar desses amados irmãos, pela saúde desses irmãos. Que a tua Rua Hakol deixa abençoar a vida desses irmãos, Pai. Em nome de Yeshua. Toca na vida, Pai, de cada um deles, Pai, em nome de Yeshua. Traga reconciliação entre pais e filhos, entre filhos e pais. Traga reconciliação entre parentes, entre amigos. Muitos daqueles nossos irmãos estão sendo perseguidos dentro das suas próprias casas, Pai, porque os seus cônjuges não entendem, não tiveram seus olhos abridos para essa realidade, não têm os seus olhos hoje abertos para essa nova estrutura de vida, que não é nova, coisíssima nenhuma, porque já vem lá de trás. Abençoa, Pai, essas pessoas. Retira, ameniza todo o conflito, toda a malignidade, Pai. Traz a consciência para esses irmãos. Que não sejamos reféns das doutrinas das igrejas, Pai, mas que sejamos os teus servos com amor e carinho. Que façamos tudo perante a Ti, Pai, de acordo com a Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos ensina, Adonai querido. E ainda que vivamos sozinhos, Pai, como muitos dos profetas viveram, como muitos dos apóstolos, Talmidim, que viveram e morreram sozinhos, Pai, como Shimeon Kefa, que foi para o madeiro de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser morto como Mashiach foi. E muitos de nós vivemos sozinhos hoje, Pai. Ajuda-nos, por favor. Abençoa a nossa vida espiritual, nossa vida financeira, abençoa a nossa saúde, Pai. Que a praga não chega à nossa tenda, Pai, não vale encantamento sobre a tenda de Israel, é assim que nós cremos. Mas para isso nós temos que obedecer a Ti. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões. Perdoa os meus pecados e as minhas transgressões, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Teu nome seja louvado, Todarabah Hashem. Fazemos isso por amor, honra, louvor a Teu nome santo, Teu nome Kadosh. Baruch Hashem, Beshem Yeshua HaMashiach. Obrigado, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos vós nesse momento, e é sempre um prazer fazer esse trabalho, é sempre um prazer estar com os irmãos. Eu por mim continuaria aqui o restante do dia, mas não posso. Temos nossas obrigações, os irmãos também têm as vossas obrigações. Agradeço as mais de 40 pessoas, aliás, foi o dia que nós tivemos mais pessoas nos assistindo. Se houvesse uma pessoa, Baruch Hashem, também da mesma maneira. Esse canal não procura monetização, não é um canal monetizado. Você pode deixar o seu like também para que o canal cresça. No sentido espiritual, isso é muito importante. Não temos Patreon, nada disso. Outros projetos virão, se assim o Eterno nos permitir. E você pode colocar, passar essa mensagem para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus irmãos de congregação, caso você esteja no cristianismo, ou para os seus irmãos de sinagoga, caso você já esteja na Teshuvá, dentro do judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno. Bendito seja o Eterno por isso. E agradecemos porque o Eterno tem honrado este trabalho. Muito obrigado, meus queridos. Um grande abraço. Voltamos amanhã, então. Nós vamos deixar o estudo reservado para o horário devido. Provavelmente não será a partir das 8 horas, será um pouquinho mais tarde, mas tenham paciência com quem vos fala, por favor. Um grande abraço, meus irmãos. Que o Eterno possa vos abençoar mais uma vez. Hoje o Eterno tem nos chamado. Hoje o Eterno tem nos dado a sua proposta de restauração. Bendito e exaltado seja o Eterno. Tudo para o Eterno Elohim de Israel e das nações. Baruch Hashem. Todarabah ve'ovrachot beshem Yeshua HaMashiach. Até amanhã, se assim o Eterno nos abençoar e nos permitir. Shalom, shalom.